Você ouve agora mais um conteúdo com o padrão de qualidade Vox Vision. Papo Solto. Papo Solto, Rádio Vox Vision, canal do YouTube, rádio também Vox Vision. Então, para você que quer acompanhar o melhor programa de resenha de bola de todo o universo, não é nem da internet, não é do universo, é aqui, programa Papo Solto. Nós vamos começar a apresentar nossa turma boa, a galera do bem, mas é do mal também quando é preciso. Então, antes disso tudo, quero dizer para você ajudar a espalhar aí pros teus amigos, conhecidos, inimigos, né? Dá até para fazer a paz aí, ouvindo Rádio Vox Vision. E para ouvir a rádio, vai no nosso site, radiovoxvision.com.br. Tem também a opção do Radiosnet, o aplicativo que tem rádios do mundo inteiro. E aí pesquise lá Vox Vision, Vox é VOX, ou ainda pesquise pela cidade de Varjão, Goiás. Bom, e se você quiser também fazer comentário, dar sugestão para este programa, o Papo Solto, pode entrar lá no site, vai lá, que a melhor forma de acessar, nos acessar, é entrar em contato pelo site. Lá você pode fazer uso do chat que tem lá, que é muito simples, então não tem complicação. Vai te pedir lá um e-mailzinho, mas não é cadastro, não vamos mandar nada para você. E aí você já pode pôr teu recado lá, e tem também um botão de WhatsApp lá, que eu acho que ainda tá funcionando, mas se não tiver a gente vai arrumar isso lá. Mas pode clicar, que você vai entrar em contato direto com alguém aqui da Vox Vision. Então vamos começar aqui saudando todo mundo aqui inicialmente, para você que tá aí nos ouvindo entender quem tá com a gente nessa luta de hoje. Robson, tudo bem, Robson? Fala, meu amigo Liberato, tudo certo por aí, tudo certo com a galera do Papo Solto. Robson tá falando de onde? Direto aqui de São Carlos, interior de São Paulo. Então, Robson Cristiano, não é isso? Isso, é isso aí. Vamos passar a bola aqui vamos lá pro Nordeste. João Paulo, tudo bem, João? Tudo bem, Liberato, tudo bem, pessoal aqui da mesa do Papo Solto. Estamos aqui de Mossoró, terra do bom calor. Aí, então, um representante nosso lá no Nordeste, João Paulo. Vamos descer agora, André Renato, tudo bem, André? Tudo bem, Liberato, você, todo mundo aí, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo. Estamos aqui diretamente de Capinópolis, no Triângulo Mineiro. E vamos passar a bola agora para mais um dos bons, tá lá em São Paulo. Fala, Júlio César. Fala, Beto, tudo bem? Tudo tranquilo comigo. Você tá falando de onde, Júlio? Guaratinguetá. Guaratinguetá, é Vale do que mesmo? Paraíba? Vale do Paraíba. É isso aí. E hoje tem mais um com a gente, hein? Mais um aí. Pega na mão e vamos. Fábio, é Nardini? É Nardim. Bom dia, Liberato. Belezinha? Joia, Fábio. Você tá onde, Fábio? Eu tô em São Carlos também. Igual o Robson aqui. Ah, eu não sei porque eu achei que você tava no Paraná. Não. Você sou amigo do Robson há algumas dezenas de anos aí já. Você tá precisando rever essas amizades, hein? Tá complicado. Pois é, cara. Pois é. Mas é o seguinte, vamos enrolar a bola então, vamos fazer o seguinte, agora de forma aleatória aqui, não vai ser como a gente saudou aí não, na ordem da saudação aí, mas é pra cada um aqui fazer seu destaque inicial. Eu vou começar então com o André. André, pode ficar à vontade, 1 minuto pra você, seu destaque inicial, tema livre. O meu destaque inicial é pra vitória de Max Verstappen no GP de Suzuka, a terceira etapa do Mundial de Fórmula 1, onde ele não tinha o melhor carro, todo mundo achava que as McLaren iriam dominar o tempo todo, e ele foi lá, tirou leite de pedra, fez a pole, ganhou a corrida praticamente de ponta a ponta, e mostrando que, em alguns casos, o piloto ainda consegue se superar quando a máquina às vezes não é tão favorável. Então, aqui a gente é eclético e é bom no que faz, hein? Tá aí, grande André, destacando o automobilismo na Fórmula 1. Robson, tá contigo agora. O meu destaque inicial vai pra vitória do meu Palmeiras na Libertadores contra o Cerro Porteño, 1-0 no Allianz Parque, vitória magrinha, futebol nota 5, o Palmeiras tem tudo pra ser um time nota 9, mas não passa da nota 5, então uma confusão, briga de torcida com jogadores com torcida, técnico reclamando da torcida, tá uma confusão no chiqueiro, viu? Lama pra todo lado. Então, o coração verde falando mais alto aí com o Robson. Vou rolar a bola aqui pro João Paulo. João, tá contigo. Pronto, vamos ao destaque do sorteio aí da Copa do Brasil, né? Campeonato mais
desejado pelos clubes pelo dinheiro, porque para mim, pela tradição, é o Campeonato Brasileiro. Ontem tivemos aí agora o sorteio, geralmente de um lado um bloco dos mais fortes e do outro lado um bloco dos mais fracos. Vou destacar aqui 3 confrontos que para mim chamam mais atenção. De resto, todo mundo é favorito. Aliás, todo mundo é favorito. Mas Palmeiras e Ceará, o Palmeiras vai ter que jogar um pouquinho de bola. O Ceará, Palmeiras é o favorito, mas o Ceará tá na Série A. E do povo que tá ali daquele lado da chave do Ceará, o Ceará é o que sabe jogar mais bola. Corinthians e Novo Horizontino, um time que sabe enfrentar os times grandes da capital pela tradição do Campeonato Paulista. Corinthians, para mim, não vai ter dificuldade, mas o Novo Horizontino sabe atrapalhar a vida do Corinthians. E Santos e CRB. O CRB que já tirou o Palmeiras, um Palmeiras organizado, de uma Copa do Brasil, e para tirar um Santos bagunçado é daqui para ali. Então esse é o meu destaque de hoje, desse primeiro minuto, Copa do Brasil. É isso aí. E antes de continuar aí com mais 2 companheiros, eu perguntei de todo mundo e não me identifiquei aqui para quem está nos ouvindo. Eu estou falando aqui de Roma, mas meu coração goiano tá lá em Goiânia, tá lá em Goiás e arredores. Então aqui eu vou destacar 2 confrontos dos goianos, que o meu Goiás Esporte Clube não participa, né, por questão de incompetência própria. Tem Fluminense e Aparecidense, que é de Aparecida de Goiânia, e Cruzeiro e Vila Nova. Eu não vou dizer que eu sou Cruzeiro desde criancinha, porque desde criancinha eu sou Goiás. Mas desde ontem eu sou Cruzeiro até a próxima semana. E tem um confronto cearense aí também, Retrô e Fortaleza, é isso, João? O Retrô é de Pernambuco, é um time de empresários, isso. É um time de empresários, e aí vai ter o Retrô e Fortaleza. O outro cearense representante, além de Ceará e Fortaleza, é o Maracanã, que enfrenta o Internacional. Não é o Grêmio não, né? É o Internacional mesmo? Isso, Maracanã e Internacional. O Maracanã tá no sábado, né? É um time bem novo e chega aí nessa fase já tá no sábado. Eu nem conhecia esse time, fiquei sabendo dele da existência dele nessa Copa do Brasil de agora. Isso, é um time da cidade de Maracanaú, a terceira cidade mais populosa do estado, região metropolitana. Então é Maracanã, não pelo estádio do Maracanã, mas é Maracanã por ser de Maracanaú. Eu também tive acesso a esse time agora e só lembrando, o Retrô, ele eliminou o Atlético Goianiense jogando em Goiânia, então ele passou aí por um time médio do cenário brasileiro. Vamos agora complementar aí nossos destaques iniciais. Deixa eu rolar a bola pro Júlio César. Vai, Júlio, pra ti. Júlio caiu da conexão. Então vai você mesmo, Fábio. Falou, ganhou. Então o seu destaque. Bora. O meu destaque é pra sapecada que o Arsenal deu no Real Madrid na Champions aí nessa terça-feira, né? Bonito. Com direito a 2 golaços de falta do Declan Rice, que fazia anos que a gente não via gols de falta bonitos como esse, né? Que tá faltando no futebol mundial. E fica aí a expectativa, né? Eu sou simpatizante do Real Madrid e acho que tem tudo pra ser um baita jogão na volta. E vamos ver se o Real Madrid consegue reverter. O negócio ficou complicado, mas o legal da Champions é isso, cara. São jogos espetaculares e mesmo com placares elásticos a gente já viu viradas mais elásticas ainda, então é bom demais de acompanhar. É uma nata do futebol mesmo. Se fosse qualquer outro time, a gente daria já como certo que não tem jogo de volta, né? Mas é o Real Madrid, né? Pois é. O último time que eu lembro, assim, pelo menos de cabeça, que fez uma virada histórica, assim, contra um pequeno também, foi o Barcelona de MSN em cima do PSG, né? Aquela noite inspiradíssima do Neymar. Que na volta foi um 6-1, isso? Foi aquele? 6-3, não foi? 6-3, alguma coisa assim, né? Eu lembro que até a câmera do estádio tremia pra caramba. 6-1? 6-1, né? E na ida foi 4-0. Pois é, aquele jogo foi um espetáculo. É o seguinte, vamos para os nossos assuntos. Deixa eu colocar a batata quente logo na mão de quem propôs esse tema lá no grupo. Eu vi que ele foi um dos que estava mais interessado. Nós temos um grupo aqui que elabora o programa. Robson Cristiano, tá contigo? Pode discorrer aqui sobre o tema, Vossa Senhoria ou Excelência. Eu nem sei o tratamento para o nosso advogado aqui. E vamos falar então. Início de Brasileirão
Brasileirão, vai, dá aí as suas impressões iniciais. Nós já gastamos 2 rodadas, não é isso, o Brasileirão? Fala aí. Já, 2 rodadas. E tá acontecendo uma coisa que desde 2016 não acontecia, né? Em 2 rodadas, nenhum time com 6 pontos, cara. Isso é algo assim impressionante, demonstra o quão equilibrado será o Brasileirão desse ano e o quão também os times ainda não estão preparados, não estão desempenhando no seu máximo. Acho que isso tá ficando muito claro no começo do Brasileirão. A gente até no programa anterior falou muito aqui de Palmeiras e Flamengo, né? São os dois, o resto é muito difícil competir com esses dois, mas se você analisar o desempenho, Palmeiras competindo com o próprio Palmeiras, o que ele já fez e o que ele faz no momento, Flamengo contra o próprio Flamengo, o que ele já fez e o que ele faz nesse momento também, os dois estão bem abaixo. A galera vinha falando muito aí do Flamengo, que tava invicto, não sei o que, mas campeonato carioca, gente, todo respeito, a temporada começou faz 15 dias, e a gente já vê um Flamengo, de certo modo, em termos de desempenho, oscilando. Empatou com o Internacional em casa, venceu o Vitória da Bahia fora, mas com as calças na mão, como a gente fala. O Palmeiras venceu o Sport Recife graças a um pênalti inexistente, não era pra ter vencido, aliás, um absurdo aquele erro do pênalti, mas deu 3 pontos ao Palmeiras, empatou em casa com o Botafogo, né, e assim, os dois bambambãs que a gente tanto falou, não estão com desempenho assim, encantador, da gente falar, nossa, meu Deus, realmente eles vão atropelar todo mundo. Não, estão mais ou menos no mesmo bolo de São Paulo, de Inter, todo mundo fazendo mais ou menos a mesma coisa, Botafogo, Atlético Mineiro, todo mundo no mesmo barco, por enquanto ninguém despontando. É claro que é muito cedo, 2 rodadas, mas quando você não tem nenhum time com 6 pontos, demonstra que a coisa vai ser muito equilibrada. Certo. Vamos adequar o programa, que o Júlio tá de volta, né? Não, né? Voltou, mas acho que não tá conseguindo falar. Não tá. Então vamos seguindo. Alô, voltei equilibrado. Você nos ouve? Tô ouvindo. Então tá bom, então. Então é o seguinte, como a gente já tinha começado aqui a falar sobre o Brasileirão, então eu já quero te ouvir sobre o Brasileirão, porque a gente já fez uma rodada de destaques iniciais, se você quiser emendar seu destaque, já pode ir também direto e falando sua impressão. Mas você já vai fazer 2 em 1, tá? Você já vai fazer o seu destaque e já emendar aí com a impressão inicial aí do início do Brasileirão, vai. Tá bom, meu destaque, o Robson roubou meu destaque, né? Então vamos pra outro. Então, CBF preparou já a multa rescisória do Jorge Jesus, que ele vem já pra dirigir a seleção. 2,5 milhões. Será que vem? Pode seguir. O destaque meu do Brasileirão, o que eu tô achando que tá interessante é o Internacional, cara. Tá jogando bem. E falar um pouquinho do Palmeiras, né? Eu vi o Robson falando aqui no finalzinho do comentário dele. Não tá empolgando não, mas é como eu falei no outro programa. Nós trocamos 8 jogadores, então até da liga, complicado, né? Mas eu acho que aquele... Eu não pus o Inter como favorito, mas o Inter vai dar trabalho no Brasileirão, na minha opinião. É isso aí, tá aí o Júlio, então, acreditando ainda na liga, os jogadores aí que o Palmeiras trouxe, acreditando também que o Internacional, mais uma vez, começa como... Porque todo ano também ele tá no meio ali dos favoritos. Vamos ver se esse ano realmente se consolida como favorito. João Paulo, vai contigo, então, ideias iniciais aí das 2 primeiras rodadas do Brasileirão. As ideias iniciais, elas são muito curtas, mas, por exemplo, eu vou olhar muito aqui pro lado do Nordeste. O Ceará tem tido o início de campeonato e eu sempre digo, corre o risco de um grande cair, porque eu no último programa coloquei ali o Sport, o Mirassol, o Vasco e o Juventude. Então não coloquei o Ceará naquele dia. E está se concretizando. O Ceará está um time muito organizado. O Pedro Raul danou a fazer gol. É o artilheiro do Brasil no ano. Então, assim... Mas mesmo assim nós não queremos de volta. Deixa ele lá. Não, ele é o jogador de time médio, né, André? Ele fez muito bem ali pro Goiás. Aí depois foi pro Vasco lá. Mas... Meu destaque é o Ceará. Santos inicialmente tem que se preocupar. Esse Santos tem que tomar muito cuidado. Eu acho que você só focou em Neymar. O Santos não é Neymar, o Santos é 11 jogador. Ainda mais contar com um cara que... Essa semana no nosso grupo, o Fábio que tá aqui disse uma frase. E alguém me lembraria a frase: o Neymar é um jogador em inatividade. Acho que foi isso. Depois os meninos que estão aqui no grupo... Não, o pessoal falou que ele é um ex-jogador em atividade. Eu falei, meu querido, pra ele estar em atividade, ele precisa jogar. Em atividade ele não tá, não. E olha que eu sou um grande fã do Neymar, eu defendo bastante ele. Mas me ajuda a te ajudar, né, meu querido? Excelente. Então, assim, o Santos tem que tomar cuidado. O Vasco, de uma maneira muito irresponsável e louca, tá com o time reserva em 2ª rodada do Campeonato Brasileiro, cara. Isso é louco. Pra priorizar o Sul-Americano, os caras estão priorizando o sul-americano em vez de brasileiro. Então meu destaque vai mais para essas aberrações que a gente tem visto aí do Vasco, Santos, e para mim o bom início do Ceará. Esse é o meu destaque.
Ô, André, vai contigo então, o que você tá achando aí? 2 rodadas, e assim, muita coisa é apressado dizer, né? Mas muita coisa já dá pra muita gente ficar esperto também, porque pode estar repetindo o que fez o ano passado, né? Eu falo primeiramente aqui do meu time, eu não concordo com o que ele anda fazendo aí de poupar alguns jogadores, né? Tem alguns que são por contusão, mas tem outros que estão sendo poupados por questão também de Sul-Americana. E eu acho que o mais importante é o brasileiro. Então, assim, eu não concordo com o que o Ramon tem feito lá no Corinthians. Eu acho que o Santos é um time que precisa tomar cuidado. Porque, assim, eu acho que o Neymar é o seguinte: o Neymar pode não estar em atividade, pode ser isso, pode ser aquilo, mas o homem é muito esperto. Se ele vê que o Santos não engrenou nesse período, ele não vai estender o contrato dele e vai embora no final dos 6 meses, entendeu? Aí, pronto, né? Eu acho que o Pedro... O Neymar cair com o Santos, né? Não, isso ele não cai, não. Ele não é burro esse ponto, não. Ele pode ser mala, mas burro ele não é. Entendeu? Então, assim, ele não vai cair com o Santos, não. Isso aí vocês podem ter certeza. Ele vai cair também, porque quando tiver perto de cair, ele cai fora também. Né? Cai fora. Se ele vê que a coisa que o caldo tá azedando, em junho, julho, não sei quando termina o contrato dele, ele vai embora, ele não renova, não. Isso aí, eu acho que o Caixinha não vai ficar muito tempo lá, certo? Eu acho que o Caixinha não vai ficar muito tempo lá, né? E também eu quero destacar esse pênalti, né, do Palmeiras, que originou o segundo gol do Palmeiras lá contra o Sport. Que coisa, hein? Que lambança esses juízes. Vamos aprofundar nisso aí mais à frente. Esse caso aí merece até um tópico depois mais à frente, mas realmente tá começando a chegar num ponto assim de quase unanimidade até nos erros, né, na questão de o quanto a arbitragem no Brasil tá ficando um caso sério, porque antes tudo bem, erro é erro, todo mundo erra, médico também erra, polícia também erra, mas assim, a arbitragem do futebol brasileiro tá alcançando um nível, tá ganhando unanimidade até entre os contrários, até quem pensa muito contrário de outro time, de outro torcedor, já tá começando até a concordar nisso. Bom, tá faltando o Fábio, né? Fábio, e antes de passar aí pra ele, só lembrando aí, igual o Júlio falou, que o Palmeiras tá sofrendo porque trouxe 8 jogadores, me parece que o São Paulo mandou embora 18, trouxe 4, então assim, imagina o São Paulo, né, Fábio? Cara, o São Paulo tem muito pé de rato, né? É verdade que o São Paulo mandou embora, mas assim, de titular, que eu me lembro aqui, ninguém, nossa, acho que o Nestor é o maior destaque aí de São Paulo, que foi pro Bahia. Um pouco no titular, né, exatamente. Então, o São Paulo em si, o Nestor foi pro Bahia, vai dar uma saudadinha do Nestor do ano retrasado, mas o Nestor do ano passado, meu Deus do céu, tanto é que ficou no banco a temporada inteira, quando entrava mal, mas São Paulo acho que consegue ajeitar as laterais, pelo menos decentemente, aquele Enzo Fernandes, eu sempre confundo o nome dele, muito bom lateral esquerdo, se bobear vai ficar até de titular no lugar do Wendel, e aquele Cedric Soares, o português também, cara, lateral europeu, né? Os caras jogam diferente mesmo daqui do Brasil. Acho que isso ajuda. O Oscar também, pra mim, uma grata surpresa. Eu esperava menos dele, vem jogando bem. Acho que assim, o São Paulo tem um time decente pra fazer uma temporada decente. Aí vamos ver se vão querer derrubar técnico, se continua o Beldia, o que vai fazer, né? Mas o que eu, Fábio, acho São Paulo briga ali para chegar numas quartas de Libertadores, por aí, a Copa do Brasil vê onde chega também, se chegar numa quarta, semi, talvez até final, dependendo do chaveamento, né? Se a gente pegar o Palmeiras do Robson facilita, mas se o Palmeiras cair, complica. E no Brasileiro, eu acho que aquele G6 insosso que o São Paulo consegue fazer com maestria. E além do São Paulo, o que você viu de destaque nessas 2 rodadas? Eu já ia entrar nisso. Cara, eu acho que assim, Palmeiras e Flamengo são sempre os favoritos, mas cada vez menos a gente vê esse gap entre eles de favoritos e os demais, né? Pelo menos em termos de desempenho. Acho que eles não vêm demonstrando essa superioridade toda que a mídia prega, o que eles pregam, essa coisa financeira. Botafogo, eu acho que vai voltar a botafoguear. Acho que ele não contratou a nível de... O John Textor é meio louco, né? Do nada ele surge com 4 caras de seleção e o negócio sobe. Mas até aqui, bem aguinha de salsicha também. Vai ficar meião de tabela.
Fortaleza já tá lá em cima e acho que lá fica, como tem ficado nas últimas temporadas. O Peixão vai depender muito do Neymar, então tá bem ferrado. E Atlético Mineiro também é outro time que eu acho que tá bem na meio-quinha aí. Mas Palmeiras e Flamengo lá em cima, o Inter vai ficar lá em cima também, mas é aquela coisa, na hora de abocanhar o título eles amarelam e caem um pouquinho. E o Corinthians é aquela incógnita, né? O time é bom? O time é bom hoje. Até quando vai dar pra pagar pra esse time ser bom? A hora que essa bomba estourar, pagar, a gente já sabe com quem vai ter que... Oi? Pagar já não paga, né? Não, mas o salário do jogador tá pagando, né? Diferente de São Paulo que não paga. Isso é. Futebol em geral, né? Não só o brasileiro. É negócio, mas não significa que é pagar em dia, pagar o justo, essa coisa. É negócio. Então, quando o pessoal fala business, é negócio, não significa que pagamento de salário em dia tá incluso nisso aí. Bom, vamos fazer... Posso cornetar vamos rodar mais dois times aí em cima do que o Fábio falou? Posso dar uma cornetada em dois times aí? É rapidinho. Ele falou do Flamengo e do Atlético Mineiro, que não começaram assim, com aquele futebol empolgante o campeonato. Eu concordo com ele e quero dizer mais o seguinte, quero dar uma cornetada nos dois. Ultimamente, Flamengo e Galo têm sido dois leões em campeonatos estaduais que não valem absolutamente nada, mas quando chega nos campeonatos grandes, o Galo ainda foi finalista da Libertadores, mas assim, quando chega para disputar um campeonato de ponto corrido, aí, meu amigo, tchau, obrigado. Eu ainda acho que é muito cedo, pro bem e pro mal, e aqui vai um benefício até pro Flamengo e Palmeiras. É tão cedo que eles não mostraram essa superioridade aí, esse a mais aí de todos, mas como 2 rodadas não quer dizer muito, a não ser pro Mano Menezes, que já rodou na primeira, então assim, 2 rodadas é muito pouco, um percentual aí em matemática aí, não dá, o quê? Não dá 5% do campeonato? Não dá 5% do campeonato, então uma mentalidade de futebol muito fast food, a nossa, né? Muito miojo, tem que ser agora, se não for campeão não presta, então assim, tudo bem que mais 2 rodadas é pouquíssimo, então muita gente vai se ajeitar, é claro que quem já tá lá embaixo, né, tem que ficar esperto, porque senão é areia movediça, né, vai se puxando cada vez mais, e já tem aqueles que são candidatos naturais, que todo mundo já, né, até aqui mesmo, o João Paulo mesmo já colocou eles aí, ó, Vitória, Juventude, esse povo aí tem que preocupar mesmo, porque estão fora do eixo, e fora do eixo é assim, ó, é gente subindo em cima. E o Vitória tem 0 ponto, hein? Fez um bom campeonato estadual e olha aí. Se fosse um grande com 0 ponto, ninguém ia se assustar. Mas, como é o Vitória, tá tudo certo, é ele lá que vai cair, pronto. Vamos ver qual grande vai tomar o lugar de um pequeno na hora de cair, né? Eu disse no primeiro programa e continuo repetindo. Eu vou torcer demais pra cair um grandão. Rádio Vox Vision. Papo solto. Vamos rodar mais aqui? Só uma informação que você falou do Santos, segundo informações, se o Santos perder pro Fluminense no domingo, quem assume o Santos vai ter o Tite. É outro aí também que tá igual aquele pessoal dos bonequinhos de voodoo, né? Tá só enfiando alfinetinho nas costas de quem tá empregado. Claro que todo mundo, ninguém vai, né? O Tite não vai falar que tá aí torcendo pra nego cair, né? Mas aqui a gente tem que tomar cuidado pra não ficar entrando em vários assuntos ao mesmo tempo. Não era o Tite que ia treinar na Europa, que tinha time interessado, não sei o quê, e agora tá aí esperando o Santos, até poucos dias aí tava esperando o Corinthians mandar o técnico embora. Acho engraçado esse nível. E sem contar que antes dele esperar esses times, ele praticamente deu fiasco lá no Flamengo, né? E depois do Flamengo disse que tava prontinho pra chegar no mundo árabe lá, no futebol árabe. Cadê, né? Não deu muito certo. Bom, esse é o que ia mudar o nosso futebol brasileiro. Bom, vamos rodar um pouco mais rápido aqui, moçada. Passar assim, meio rápido aí, questão de Libertadores e Sul-Americana. Cada um aí, assim, uma espécie de destaque, porque se a gente for aprofundar, vai ficar aí, né? Nós vamos repetir, porque são os times brasileiros aí que comandam mesmo. Começar aí com o Fábio mesmo, que tá estreando hoje com a gente aí. Fábio, o início aí da Libertadores Sul-Americana aí, dá uma passada aí rápida, então. Cara, Libertadores, a gente já viu o Flamengo tropeçando contra o poderosíssimo Córdoba, em casa, né? No Rio de Janeiro. O Flamengo gosta de complicar sozinho também, mas eu acho que tanto Libertadores quanto Sul-Americanas, o negócio... Essa aí eu tô por fora. O que foi? Empatou ou perdeu? Perdeu ontem em casa, no Maracanã. 2-1. Fora dessa, hein? Pois é, o Flamengo adora dar uma dessa. Mas acho que acaba classificando depois e vai encher o saco dos outros pra frente. Então o gênio Felipe Luiz não é gênio mais não? Pois é, parece que no Carioquinha é fácil, né? Mas
Acho que o Libertadores vai os times brasileiros aí se destacando para classificar. Na Sul-Americana, talvez também os brasileiros. O Corinthians é aquela incógnita, o Corinthians gosta também de se complicar em campeonatos sul-americanos. Mas acho que acaba passando também. Aí já complica as coisas ali, o Depay já some, mas eu acho que tem tudo para ser uma Libertadores aí meio tradicional, apesar do Boca Juniors não estar participando, né? Só para sintonizar o ouvinte, o Fábio falou aí ontem, é porque nós estamos gravando hoje na quinta, o programa vai ao ar à sexta, né? Então já sintonizou aí a questão do dia. Ô Robson, vai aí então, dá uma passada aí, Libertadores ou Sul-Americana, torneios sul-americanos aí, vai. Cara, Libertadores, o grande destaque vai pra essa derrota do Flamengo em casa também, e pra incoerência de muita gente, né? Muita gente falava aí que o Flamengo tem 2 times, alguns até exageram, falam, tem 3 times, né? Maravilhoso o elenco do Flamengo, não tem concorrência. Aí o que acontece? O Flamengo poupa 2 jogadores, Wesley e Gerson, eles ficam no banco, o Flamengo perde pro Central Córdoba, dentro do Maracanã. Os caras entram no segundo tempo, o Gerson e o Wesley não conseguem resolver a parada, e o poderosíssimo Flamengo com 2, 3 times não consegue poupar 2 jogadores, então? E outra coisa, a comissão técnica do Flamengo tem dito que a prioridade é o Brasileirão. Não sei, esses caras que parece que estão prontos pra treinar algum time pequeno, porque Flamengo não priorizar Libertadores é meio estranho, hein? Acho que o Felipe Luiz já começou a meter o pé pelas mãos aí já, viu, cara? João Paulo, vai contigo aí, torneios continentais aí, o teu destaque desse início de temporada aí. Torneios continentais, o destaque tem que ser a Libertadores. A Sul-Americana é um preenchimento de tabela. Você não está em nenhum campeonato naquele momento, às quartas-feiras você tem que jogar Sul-Americana. Então ninguém tem que priorizar a Sul-Americana. Ver o Vasco fazer o que fez agora no domingo é uma loucura, né? O frigir dos ovos é tanto que na Sul-Americana o nosso domínio não tem sido grande. Diferente da Libertadores, que de 19 para cá só tem dado brasileiro, a Sul-Americana, a LDU ganhou nos últimos tempos, o Talleres ganhou. Eu acho que o Independiente Del Valle ganhou, então assim, pra ver como é um torneio de times que não estão muito bem no Brasil aqui, os brasileiros não têm tido tanto sucesso lá pela Sul-Americana. Já lá na Libertadores tem que ser a nossa prioridade, né? Destacando aqui dos não brasileiros, o que eu assisti e gostei foi muito do time do Racing. Eu não assisti ele nessa segunda rodada, mas assisti contra o Fortaleza, um futebol bem interessante. Não sei o resultado dele, depois eu tenho que colher o jogo dele agora nessa segunda rodada. E eu acho que do argentino que pode atrapalhar esse, o sempre River também, que tem atrapalhado, mas tem pipocado. Mas não vai fugir muito de um brasileiro chegar, não. Não é o tropeço do Flamengo que tira ele de ser favorito, e não é o futebol do Palmeiras que deixa de ser favorito. Só digo uma coisa: mata-mata nem sempre ter o elenco mais surtido, o time que mais investe ganha. Exemplo, o Fluminense, né? Então pode ser que algum time faça um trabalhozinho de dever de casa e ganhe alguma coisa que não seja Flamengo e Palmeiras como todo mundo espera. Eu acho que tem muita gente boa aí que pode fazer um bom trabalho que não seja Palmeiras e Flamengo. É isso aí. Júlio? André, o meu destaque hoje vai pra Sul-Americana. Destaque negativo, né? O Cruzeiro, né? Segundo derrota, né? Cadê o Gabigol? Cadê os Galácticos do Cruzeiro? O Pedrinho deve estar arrancando. Onde que estão? Você tá perguntando aí, eu não sei onde eles estão, não. Então, o Pedrinho deve estar arrancando os cabelos lá, né? Ninguém sabe. Vai vender tudo no mercado, daí vai falência, coitado. Ele deu depoimento essa semana que ele já tá arrependido, que diz que o futebol é um prejuízo na vida dele. E na Libertadores eu tô gostando de ver o Bahia, cara. Ganhou ontem e acho que o Bahia tá jogando bem na Libertadores. André Renato, habla para nosotros de las competiciones. Fala aí que meu espanhol acabou. Vai. Internacional, pero vamos adelante. Não, sobre Sul-Americana, onde o Corinthians está, eu acho que, assim, não é que a gente tá torcendo contra o próprio time, mas eu acho que um time que custou, a duras penas, a fazer um 11 razoável aí, não pode disputar muitas competições, não. Então, assim, eu gostaria que ele saísse logo pra poder não dar fiasco no brasileiro, entendeu? Ficar só com o brasileiro e a Copa do Brasil, acho que é mais negócio que o time não tem banco. Mas agora vamos pro que importa, que é a Libertadores, né? Mas ele vai sair, né, André? Vai sair, provavelmente ele vai sair. Vai sair. Eu acho que sai na primeira fase.
Bom, vamos à Libertadores. O Palmeiras com 6 pontos. Não tá jogando bem, mas num torneio de 12 jogos, 14, sei lá, acho que são 14, né? Num torneio de 14, mas que é 13? Porque agora a final é um jogo só. Isso, 13 jogos. Então, num torneio de 13 jogos, o que vale é pontuar e ganhar jogos, entendeu? Então, assim, se tá tendo brigas lá do Richard Hughes com a torcida, e mais isso, mais aquilo, não sei o quê. Não, pelo menos tem 6 pontos, então o que vale é a bola na rede, como já dizia o saudoso Enio Rodrigues, que foi narrador da Rádio Bandeirantes, né? Flamengo. O Flamengo é essa coisa, né? Assim, faz uma primeira fase meio assim, tudo, mas na hora do mata-mata acho que cresce, vai crescer um pouco e acho que vai longe. Se vai ganhar a gente não sabe, mas eu creio que vai classificar e vai longe. E o meu destaque também, assim como o Júlio, é para essa grande vitória do Bahia contra o Nacional de Montevidéu ontem, né? Por 1-0, lá dentro de Montevidéu, rapaz. Eu não esperava que o Bahia fosse ganhar esse jogo, mas eu acho que o Bahia não vai muito longe, porque eu acho que na hora H que ele pegar um time mais forte, o fator camisa, o pessoal fala, mas camisa não ganha jogo. Não ganha, mas pesa um bocado, viu? E eu acho que o Bahia não vai longe não, mas pelo menos nesse início tem agradado sim. Vamos ver o Inter hoje, o que vai fazer, né? Já que a gente tá gravando o programa na quinta, e vai ao ar amanhã, né? Então vamos ver o Inter e o São Paulo hoje, o que farão. Mas, principalmente o Inter, eu tô botando muita fé nesse time, viu? O São Paulo também acho que não vai decepcionar não, acho que ganha também. Pra gente encerrar então essa questão aí das competições, eu acho que essa coisa de querer fazer jogar sempre os mesmos times, os grandes têm que estar em todos os lugares, é um erro. Por exemplo, você pegar quem foi eliminado da primeira fase aí da Libertadores e jogar pra Sul-Americana. Aí você põe, por exemplo, um Corinthians para jogar na Sul-Americana que ele claramente não planejou em estar ali. Porque uma coisa é se no ano passado ele tivesse conquistado a vaga direto para a Sul-Americana, talvez ele começaria a competição com outro ânimo. Agora não, ele não conseguiu passar da pré-Libertadores, aí ele cai pra Sul-Americana e ainda assim com status de time grande. Só que na cabeça dele, eu até entendo, é aquela coisa, eu não vou querer ganhar dos pequenininhos aqui, então eu prefiro, que quem tem a perder é o Corinthians, é o grande, porque numa briga, o grandão, se ele tomar um arranhão, ele já tá no prejuízo, e o pequenininho ele entra pra apanhar mesmo. Então assim, a Sul-Americana, a Europa League, Conference League, essas coisas assim de querer fazer competição e trazer um grandão pra fazer a competição bombar, né? Não dá certo. A mesma coisa a Libertadores. O Brasil domina a América do Sul, mas é um domínio que a gente sabe que na verdade é porque os outros estão do jeito que estão, gente. Quando era mais nivelado, o São Paulo teve um tricampeonato aí, né? E começou a dar importância para Libertadores. E décadas passadas aí, time brasileiro aí, tanto é que Palmeiras, Corinthians, foi saber de Libertadores muito tempo depois, né? A gente tinha Grêmio, tinha Flamengo, e aí naquela época tinha os chilenos, tinha os times argentinos, os uruguaios, hoje é o Brasil, depois o Brasil, aí o que sobra do Brasil, aí que vem os da Argentina. A gente não tá nem falando do primeiro nível, assim, tal, Atlético de Medellín da Colômbia, um ano vai, outro vai, no outro já não vai. Enfim, é muito caça-níquel nessas competições e vai enfraquecendo o negócio. Agora, para falar em caça-níquel, dinheiro, né, coisa mundana, coisa da vida real aí, vamos falar um pouquinho da CBF. Então aqui, como tem muita carne no fogo, como se diz no ditado aí, a gente vai ter que escolher. Então eu vou jogar a bola para cada um. E aí, pra gente falar de CBF, temos vários temas que pode englobar. Então, peço aí aquele poder de síntese. Confederação Brasileira de Falcatruas. Exatamente. A Casa Bandida do Futebol e por aí vai. Nós temos, pra englobar tudo aí, temos a queda do Dorival, a Bet Treinador, ou Loto Treinador, né, que é a loteria aí para adivinhar quem vai ser o novo treinador da seleção, a reportagem bomba da revista Piauí, que revelou aí o derramamento de dinheiro, por coincidência, na época que foi reeleito o presidente, que eu sempre esqueço o nome dele, Edinaldo Rodrigues. O André é amigão dele. E tudo isso é tema CBF. Então começa aí com o André, que eu tô insistindo em chamar de Renato hoje, mas é André Renato, então tá certo. Tá tudo em casa. André, vai aí, CBF, escolhe aí. E eu esqueci, tinha um outro tema aí que englobava também CBF. Arbitragem. Na arbitragem nós vamos separar pro finalzinho. Vamos separar, né? Então CBF tá nesse 3 aí, pode fazer um apanhado ou escolher um desses. Eu vou fazer um apanhado aqui no pique, como diria Roberto Avalone, né?
Primeiramente, falar dessa questão da troca de treinador da seleção brasileira. Pode vir quem quiser, porque enquanto esses jogadores não tiverem patriotismo, pode vir Jorge Jesus, pode vir Ancelotti, pode vir Guardiola, pode vir quem quiser. Então, primeiramente, esses jogadores brasileiros precisam ser mais patriotas, precisa mudar a mentalidade dos jogadores. Não estou falando com isso que o trabalho do Dorival foi bom, não foi. O trabalho não foi bom e ele precisava realmente ser demitido. Só que a troca de treinadores não vai resolver o problema. Eu acho que vai acabar vindo o Jorge Jesus. Uma vez ele acabou falando que o sonho dele é dirigir a seleção, a multa rescisória já está preparada, como foi destacado aí por alguém no programa, acho que foi o João Paulo, não sei quem falou. Foi eu. Foi o Júlio, isso. Então, já está preparado, eu acho que ele vai acabar vindo, mas não vai resolver o problema, né? E, então, assim, qual é o tema mesmo da CBF que deu um branco aqui? CBF, o derramamento de dinheiro aí na reeleição dele, que aumentou. Sim, por exemplo, o presidente de federação ganhava 50 mil na gestão. Sim, foi para 200. Foi para 215. Ele quadruplicou alguns salários aí para poder ser reeleito, né? Porque ele sabia que se dependesse da competência e da administração, ele não seria, né? Então, assim, foi literalmente uma compra de votos, né? Ele comprou a reeleição dele. E, assim, aí volta naquilo que eu falei anteriormente, sabe? Além da mentalidade, da falta de patriotismo dos jogadores, como é que você quer esperar de uma seleção cuja entidade que a rege compra votos e compra a reeleição? Não dá pra esperar muita coisa, não. Nós estamos bem enrolados aí, lembrando que está se falando muito que a CBF é uma entidade privada, mas o futebol não é, né? O futebol ele é ela é uma entidade para ser jogada na privada. Eu não sei, tem muita gente que acha que tudo que é da iniciativa privada é bom, né? Tá aí, a privada nem sempre tudo é bom, então não sei. Entraria no outro tema aqui que daria programa para 5 horas, mas não vai dar esse tempo. Vamos com pode ser o Fábio. Fábio, tá aí? Tô assim. Então resume aí pra nós, CBF, escolhe aí. Bora lá. Esses 3 temas. Cara, Dorival tinha que cair, infelizmente não deu conta do recado, não sei o que deu liga, é um Dorival super apático, não é o Dorival que tiraram do meu São Paulo, né? Então realmente precisava ser trocado. Eu acho que dos nomes ventilados, Jorge Jesus talvez seja a melhor deles. Eu não sou super fã, eu não acho que ele é o salvador, igual os flamenguistas acham, que o cara é um ser supremo, mas acho que vai ser um treinador que tem uma certa identificação com o Brasil, né, por ter passado por aqui, ter sido vitorioso, por mais que seja curto o período que ele ficou aqui. É um treinador que mostrou já que tem um bom trabalho e que eu acho que tem uma moral ali pra conseguir comandar o pessoal. Sobre essa parte política, cara, só lembrar que anos atrás o presidente do CBF foi preso. Então assim, essa zona sempre foi uma zona, não tem o que fazer, sempre foi politicagem, sempre foi... Não foi muito anos atrás aí não, recentemente aí. Exato. É coisa de 3, 4 anos, velho. Essa coisa sempre foi assim, então acho que isso não é o principal fator que a gente vê em campo. Acho que realmente falta um comando técnico, aí pode passar pelo extracampo, mas eu acho que o Jorge Jesus tem tudo para ser um trabalho interessante. Vamos torcer para que venha mesmo e para que consiga fazer esses caras jogarem. Diferente do Robson, eu sou torcedor do Brasil, sou brasileiro, e eu torço para que dê tudo certo. Eu acho que a gente tem tudo para dar bom aí com Rafinha, com Vini Júnior, Rodrigo, Hendrick, tendo uma cabeça pensante, moderna aí, acho que dá para fazer coisa bonita. João Paulo, tá contigo aí, CBF. Vamos tentar ser sucintos, é difícil. Vamos lá. CBF, parte política. O futebol fora de campo, futebol é romântico dentro de campo, é lindo sentar domingo à tarde para assistir o futebol, ir lá no grupo zoar os seus amigos, só que esse romantismo ele fica só ali, por trás ali, depois que você sai daquele campo, o futebol ele é muito sujo, e como muitos setores da vida pública do futebol brasileiro, a política é suja, o futebol também é sujo, e coincidentemente o política e o futebol andam de mão dadas. Exemplo, presidente do Corinthians, reeleito deputado federal, com voto do Corinthians, presidente do Vasco Eurico Miranda, tantas vezes político, cartola, os perrelas lá por Minas Gerais,
que dominou o Cruzeiro. E aqui no Ceará, por exemplo, quantas vezes os deputados, a política cearense, hoje o prefeito da capital é um ex-presidente de clube, Pernambuco do mesmo jeito. Então, assim, a política e o futebol, exatamente. Então, a política, o futebol, essa cartolagem, todos os presidentes de federações hoje são políticos. E como é político, eles gostam de ganhar muito fazendo pouco. Nessa reportagem falou lá do presidente da Federação do Amapá, que com todo respeito, se tiver alguém do Amapá aqui, todo respeito, não falo da geografia do Amapá, mas para o futebol, e isso a gente tem que ser realista, o Amapá hoje não tem relevância nenhuma para o Brasil. Vamos ser sinceros, não vamos ser hipócritas. Acreditar que o Amapá tem relevância. E nessa denúncia, o cara ganhou dinheiro, família toda, gastaram 50 mil reais para o cara trazer a babá, a sogra, todo mundo, por custo da CBF. Então, se a gente for olhar o futebol do lado da CBF, do lado da sujeira, a gente não liga a TV para assistir o futebol no domingo à tarde. Se você tiver essa capacidade de separar político, o futebol de bastidores dali, por isso que não merece o futebol, que ninguém brigue por ele, que ninguém chore, que ninguém fica madrugada, que se o meu São Paulo perde, hoje eu vou ficar de madrugada chorando. Não, eu sou São Paulino, torço por São Paulo, vibro, mas eu não perco um minuto porque eu sei que o futebol é uma sujeira, eu sei que a cartolagem é uma sujeira. O meu São Paulo mesmo é comandado há muito tempo por uma turma que... Agora São Paulo fechou ontem por 297 milhões de dívidas só em 24, então olhar o futebol pelo lado da política, eu vou me decepcionar muito. E a CBF é o retrato disso tudo. Seleção brasileira, quando o futebol sempre foi desorganizado, sempre teve troca de treinadores todo momento. A diferença da seleção brasileira da década de 90 e de 2000 é que você olhava para o banco e você olhava para dentro de campo, você tinha Romário, Ronaldo, Cafu, Roberto Carlos, Ronaldo, aquela turma toda. Hoje você tem uma molecada que não tem identidade com a seleção brasileira, que ele não precisa da seleção brasileira para ir para a Europa, ele não precisa da seleção brasileira para ir para a Europa, então ele não tem por que também se matar dentro de campo e se doar o sangue e a vida pela seleção brasileira. Por isso que hoje eu acho que o treinador da seleção brasileira, ele tem que tentar fazer alguma forma, a forma hoje é fazer essa molecada pelo menos jogar pela seleção. Porque é estranho, Vinícius Júnior não joga nada na seleção, mas no Real Madrid é o protagonista. O Rafinha agora é o protagonista do Barcelona. O Alisson é um goleiro destacado no campeonato inglês, porque no Brasil é coisa do ano. Então tem que ter esse treinador com essa capacidade. Acho que o Jorge Jesus é um bom treinador para ter essa capacidade. Treinador de seleção tem que ser um treinador de fim de carreira mesmo. Acho que um jovem não pode pegar a seleção. Hoje em dia é melhor você pegar clube do que seleção para sua formação de treinador. Talvez seja esse, né? Talvez seja esse ali o ponto que você deve declarar. Mas na grande maioria você tem que pegar mesmo treinador em fim de carreira e tentar ser campeão. E, por fim, sobre a mídia esportiva que está sendo afetada nessa brincadeira, a ESPN mandou 6 embora por criticar a CBF. Se amanhã eu for embora daqui, eu já sei que foi o Liberado que me mandou embora porque eu estou fazendo essa crítica. Mas pelo menos o Edinaldo mandou um zap para mim, mandou te tirar do programa. Pronto, pagos retroativos, o contrato foi feito por 2 anos, que a gente vai embora calado. Mas eu não deixo de criticar. Tá certo. Vai contigo o Robson, tá faltando o Robson e o Júlio, não é isso? Né? Então, vai daí, Robson, então. Então, o problema da seleção brasileira é... Na verdade, a gente tem que falar no plural, né? Os problemas. Porque, pra mim, queria voltar um pouquinho no jogo Brasil e Argentina. O Brasil tomou 4-1 e deu sorte, cara. Era pra ter sido de novo 7-1. Porque a Argentina sobrou, atropelou e ficou escancarado um problema tático também. Porque o brasileiro, ele vem muito nessa ondinha, tipo o Fábio. O Fábio, ele é o brasileiro oba-oba, cara. Ele vem nessa conversa. Não, porque tem Rafinha, Rodrigo, Vini Júnior, Hendrick, Neymar, né? E vai mandando. 200 atacantes. Só que a gente precisa de um time, cara. Precisa de um time. Não adianta ser esse papo de querer escalar 4, 5 atacantes. Porque contra a Argentina, o Brasil tinha 2 caras no meio campo, 2 caras pra marcar, e o resto era tudo atacante. O que deu? O Brasil não viu a cor da bola, cara. A Argentina, inteligentemente, tem um meio campo mais povoado, 4 homens ali no meio campo. No meio campo é onde se ganha ou se perde um jogo, e o Brasil foi engolido. Agora não adianta. Vem o Jorge Jesus, vem o Felipe Luiz, muita gente tava pedindo aí, né? O cara tem 6 meses de carreira e já merece a seleção. Mas tudo bem. O problema não é o nome do treinador, cara. O problema é que, primeira coisa, tem que ter um time. Se for necessário jogar com 3 volantes, tem que jogar com 3 volantes. O brasileiro precisa entender isso, a mídia precisa entender isso, tem que parar com esse negócio de oba-oba, que vai jogar Neymar, Vini Júnior, Rodrigo, Rafinha, Hendrick, todo mundo junto. Se jogar todo mundo junto, não ganha de ninguém, porque precisa ter o futebol é coletivo, cara. O futebol é tático hoje, mais do que nunca. E taticamente o Brasil tá um fiasco. Então não adianta trocar técnico se não tiver um time. Depois, aquilo que o André falou, se não tiver vontade, amor pela camisa,
camisa. A Argentina hoje tem amor pela camisa. Os caras jogam pela pátria. O brasileiro não, cara. Não, eu acho que joga pelo Messi. O Messi, eles queriam muito dar isso, eles são muito fãs do Messi, eles jogaram pelo Messi, não pela pátria. Eu acho que hoje em dia ninguém mais tem patriotismo no mundo. Eu discordo. Eu acho que a Argentina ainda tem, cara. Eu vejo a Argentina com vergonha de sentimento, esse sentimento de pertencimento, o argentino tem mais do que nós. Eu tenho que reconhecer isso. Eu penso que sim. A própria torcida, cara, você vê o que a torcida argentina faz, brasileiro não, cara. O brasileiro fica, sabe? Nós estamos falando claramente aqui de um modo geral, assim, generalizando mesmo, né? Porque, claro, que em 200 e tantos milhões de pessoas aí não dá pra falar que todo mundo não é igual, né, o argentino nesse ponto. Mas eu vejo mais no argentino esse patriotismo exacerbado mais no argentino do que na gente. Bom, o brasileiro gosta de ganhar, cara. A Argentina ficou quase 40 anos sem ganhar um título e os caras torciam do mesmo jeito. Brasileiro não. Brasileiro, enquanto tinha o Senna, acompanhava a Fórmula 1, acordava até de madrugada. Quando ganhava a Copa do Mundo, todo mundo vestia camisa verde e amarela. Hoje ninguém liga. Ninguém pinta a rua, ninguém pinta rosto, ninguém põe a camisa, ninguém faz nada, cara. Não, verdade. Vamos colocar o Júlio na roda aí. Vai, Júlio. Quer falar, Júlio? Então, Robson, só discordo de alguma coisa. Porque tem que arrumar a tática da seleção. Tem que trocar o técnico do Dorival, não sabe nada de futebol, mano. Dividir São Paulo é fácil. Mais ou menos, né, Júlio? Eu acho que não é. Discordo. Não é só trocando de ideia. São Paulo só ganhou uma coisa importante com o Dorival, né? O Flamengo ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil com o Dorival. Pergunta pro Renato Gaúcho se é fácil dirigir o Flamengo. A seleção virou um cemitério de técnicos, cara. Não é só o Dorival. O Tite, o Dorival, o Felipão levou 7-1, o Fernando Diniz não deu certo, o Mano Menezes não deu certo. Ninguém dá certo. Não, o Fernando Diniz não deu certo em lugar nenhum. Por que ele tá falando isso? Porque, assim, não vai dar certo nunca. Porque já vem de Ricardo Teixeira. E lá é roubalheira. Então, quando não acertar as BF, que não vai acertar nunca, não vai funcionar nunca o futebol brasileiro. Mas só pra te contrariar, não. Só pra contrapor. O Brasil foi campeão em 2002 e a CBF era do mesmo jeito, viu? Então, a AFA não é nenhum exemplo também perto da CBF. Exatamente, a Argentina também não tem nenhuma excelência na associação deles lá, na CBF deles lá, não. Mas tem que botar o Filipão de volta então, Não. O que eu tô dizendo é o seguinte, essa história de que porque tem roubalheira o time não joga, não cola, né? Eu acho que o principal é dentro de campo, cara. Se não tiver vontade, não tiver um time, não tiver uma tática certinha... Em 70, o presidente convocou o Dadá Maravilha, quer dizer, toda a vida foi bagunçada a CBF. Rádio Vox Vision. Papo solto. Uma coisa, outra coisa, e as duas coisas são duas coisas. Bom, traduzindo. Que o Brasil não tem vontade, não tem mesmo. Nenhuma vontade. Traduzindo, o que é dentro de campo ali é que, né, a gente já tá percebendo que o termo seleção, ela não... antes era o quê? Vou selecionar os melhores do meu país e vou pôr pra jogar e vai dar certo. Hoje em dia, nós temos aí, acho que foi o João que falou, o melhor goleiro, o melhor centroavante, só que quando você põe num time, não vira time. Quando a gente lembra que, de última hora, quem foi convocado... Liga, né, Brad? Quem foi convocado em 2002, vocês estão lembrados do último jogador que foi convocado? Foi o Everson, não? Não. Ricardinho. O Ricardinho era o melhor jogador naquela posição que a gente tinha? Não, mas era bom. O Alex Cabeção tava de fora. Alex ficou fora, Djalminha ficou fora. Djalminha com cabeçada, não tem nada a ver. Aquilo não... criar essa lenda aí pra dizer que foi a cabeçada no técnico. Não foi, gente. É porque o Filipão queria o time. Mas então, o Brasil tinha um time, cara. Tinha esses astros, mas tinha Kleberson, tinha Gilberto Silva. Porque era um time, não era uma seleção. Seleção, a gente tinha em 70, 82 era uma seleção. Agora, o que a seleção brasileira quer hoje? Ela quer um time mais retranqueiro, um time mais pra cima? Olha a coerência, dos caras saem de Tite pra Fernando Diniz, pra Dorival. Como é? Quando você descobrir, você conta pra nós. Não, eu acho que eu sei. Eu acho que eu sei. A CBF, pra ela poder se reeleger e pra esses caras se perpetuarem no poder, eles jogam pra torcida. O Flamengo não é a maior torcida do Brasil? A torcida do Flamengo não tá pedindo Jorge Jesus? Então vamos, Jorge Jesus. Então o negócio é o seguinte, se na época o dinizismo, que eu nunca concordei, estava em alta, então assim, pra gente ganhar voto e ganhar moral, contratar o Diniz.
Então, assim, o negócio da CBF não é esquema tático, não é retranqueiro ou esquema mais no ataque. O negócio é jogar pra torcida pra ganhar popularidade. Esses caras não entendem de futebol. Nunca treinou seu time. Na mídia agora também. Não, espero que não treine. Espero que não treine meu time, o Diniz. O João falou, e esses caras não entendem de futebol. O Ricardo Teixeira não sabia quem era a bola. Então, sabe? Esses coronéis não sabem o que é bola. Eles só vê jogo quando estão comendo a picanha deles. Só que até mesmo pra fazer coisa errada, corromper, roubar, você tem que ter convicção e saber o que você tá fazendo. Você tem que saber roubar. Você tem que saber fazer o mal. O Ricardo Teixeira era esse cara. Ele sabia. O Edinaldo Rodrigues é um bonecão de posto. Ele não sabe o que ele quer, o que ele faz. Bonecão. E aí, além de tudo, ele se mete a entender de futebol que ele também não sabe. Então esse é o... Agora, assim, você quer o Ricardo Teixeira de volta? Não, não é isso. O que eu tô dizendo é que nós não podemos cair nessa história de que o Brasil não tá ganhando porque a CBF está roubando. Sempre teve isso. O que acontece é que, infelizmente, nós não estamos... A gente tá sabendo disso, tá vendo, mas não pode admitir. Nossa geração nutelada aí, a gente sabe que é melhor do mundo, vírgula. Na hora que você põe os caras tudo junto, cadê o Rafinha que ia dar porrada em não sei quem na Argentina? Exatamente, pipocou. Ele tomou uma ombrada do cara lá, se cagou todo. Até hoje estão limpando lá o que ele deixou no campo lá, ó. Então, assim, não adianta, gente. Se a gente ganhar essa próxima Copa, vamos encerrar o futebol, porque nunca mais a gente vai ganhar outra. Porque é claro que o Brasil não é favorito à próxima Copa e a gente se ilude que não. Brasil, 5 estrelas, nós estamos lá. E não deixa chegar não que a gente chega. Mas quem faz isso é a mídia, né, André? Não, quem faz isso somos nós, no fim da conta. A mídia só reflete nós, Júlio. Júlio, ninguém vai falar aqui que a Argentina tá na frente. A gente mastiga um tempão aí e depois vai falar, mas o Brasil é pentacampeão. A Espanha hoje é favorita pra ganhar a próxima Copa. Muito mais. Tem vários aí na nossa frente, né, André? Não é só a Espanha, né? Não, a Espanha é o que eu tô cravando, mas assim, tem muita. Tem a Argentina, tem a França, tem muito time melhor. Até Portugal hoje tá com um time melhor do que a gente. Bom, vamos tentar ir pro final, porque o papo aqui ia render mais. Já estamos com quase 55 minutos de programa, hein? Cuidado. Gente, antes da gente ir pro final, eu só quero dizer que eu tô torcendo muito o Jorge Jesus vir, porque a gente tem que acabar com algumas lendas no futebol. O Jorge Jesus ficou aí, eu acho que 1 ano e pouco no Brasil, ou 2, não sei, e ele é o deus do futebol agora pra nós, rubro-negros, né? Nós, metade do Brasil torce pra futebol, acha que Jorge Jesus vai honrar o sobrenome e ele que vai libertar nós de tudo isso aí. Então eu tô torcendo mesmo pra ele vir, porque a lenda vai acabar tem duas alternativas. Ou ele realmente dá o título mundial pro Brasil, que não vai mudar em nada o nosso futebol brasileiro. Isso não vai mudar não, gente. Nós fomos campeão em 2002, o que mudou no futebol brasileiro de lá pra cá? Mudou que a gente apanha pra qualquer time que tiver na Europa. Tá no continente europeu, pode ser da Eslováquia, da Eslovênia, qualquer um dos nossos grandão aí vai passar sufoco, pra não dizer o futebol árabe, né? Então assim, ou ele ganha esse título e acaba com a lenda de que ele foi só um raio mesmo que passou, ou se não acaba do outro jeito, que eu acho, querendo aqui ser bem do contra mesmo, eu acho que vai acabar, porque assim, ele vai resolver porque ele dá esporro. Sério? Uai, o Filipão não era esse cara? O Luxemburgo não era esse cara? Eu acabei de falar isso, ó. A gente já tinha ele aqui, um que dava esporro. Outra coisa também. O problema dele é o Neymar, não foi lá, né? O Robson, eu não entendi, Robson. Tem outra coisa também que a gente precisa falar. O Jorge Jesus esculachou o Neymar no time árabe lá. Falou que o Neymar não tinha mais preparo, não aguentava mais. Aí nessa hora eu começo a idolatrar ele, viu, Robson? Eu também, mas como a CBF vai ajustar isso daí? Como? Bom, isso aí é problema deles que ganham milhões, mas assim... Porque os patrocinadores da CBF são os mesmos dele, então quer dizer que se ele melhorar dessas contusões, tem que convocar. Outra coisa, gente, vamos ser ingênuos aqui não. Essa fala do Jorge Jesus se adequa rapidinho aí na hora que ele estiver no comando e eles sentarem ali, mas ele aceita, vai nessa que aceita. Não, eu estive a falar isto para estimular o jogador a melhorar. Mais ou menos isso. Entre os grandes eles se acertam. E aí, o outro jeito que ele pode acabar com a lenda é o seguinte: o outro jeito que endeusam ele, na verdade, ele fez o Flamengo jogar um futebol brasileiro de verdade. Então nós vamos trazer aonde isso? Não, no Flamengo ele foi exaltado por isso, né? Foi isso que exaltaram. O Flamengo jogava um futebol ofensivo que de europeu não tinha nada. Aí, agora nós vamos trazer esse técnico
Mas não era, até ontem ele tinha que ser um europeu para jogar o futebol europeu. Então, assim... Mas os caras não têm coerência. É isso. Os caras saem de Tite pra Diniz. Qual é a coerência? Matamos em uma nota só. E não tem coerência e outra. Não tem convicção, né? Agora... Gente, só queria complementar esse negócio da coerência do estilo de jogo. Eu acho que, assim, diferente de clube, onde você precisa fazer contratações, adequar, você tem um elenco que é patrimônio do clube... Beleza, aí você trocar de convicção de treinador fica meio complicado. Mas que na seleção eu não vejo com tão maus olhos assim, porque seleciona quem você quer selecionar. Você pega um treinador retranqueiro, ele vai selecionar os caras que vão jogar teoricamente. Só que nunca vai ter um fazer time, retranca. Né? Oi? Nunca vai ter um time, né? Ah, mas eu acho que não vai ser esses 5 dias treinando junto que vai formar os caras. Nossa. Exatamente, aí cada convocação você traz gente diferente, aí é que não vai formar. Não, mas cada 6 meses os caras jogam 5 dias junto? Não. Aí beleza, a gente chama 5 caras do Real Madrid e já era, tem uma base boa de seleção. Só que se você convoca os do Real Madrid nessa, e na outra você convoca eles e mais 5 que nunca veio, na outra mais 5 que nunca veio, que dia... Mas eles estão sempre aí, por exemplo, você pegar o Éder Militão, que tem sofrido com muitas lesões, mas um cara que teoricamente 100% seria titular. Aí você pega Rodrigo, Vini Júnior, Hendrick, você já tem 4 caras aí que estão juntos todo dia. Esse negócio é entrosamento. Aí teria que trazer o Ancelotti também, né? Ô Fábio, você tá muito... Vou dar ovo do Real Madrid pelo jeito, hein? Muito o quê? Eu não entendi. Babar ovo do Real Madrid. Não, cara, só tô falando, lá tem bastante brasileiro, não tô me recordando de outro. Podemos falar do Arsenal. Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus. Então, tem esses 3 ali, mas que nem sempre são titulares, por isso que eu acabei falando do Real Madrid, que é os brasileiros em mais destaque, tirando o Rafinha, estão lá. Mas eu acho que, não tô falando que vai dar certo, não tô falando que é o caminho, mas... Eu entendi, você tá falando já que tem pouco tempo pra treinar, é entrosamento. Exato. Entendi o que você quis dizer. Se o fato é entrosamento, você pode ir pra esse caminho. Mas sabe o que acontece? O futebol, na década de 90 e 2000, os caras tinham talento e o mundo, ele não tinha o talento que o mundo evoluiu. O Brasil parou no tempo e hoje a gente não precisa só mais do talento, a gente precisa de formar esse coletivo. O Robson falou ali, futebol é coletivo. Então hoje a Espanha evoluiu, a França evoluiu, a França da década de 90 para hoje evoluiu e o Brasil regrediu. Então, por isso que hoje não só o talento sozinho vai resolver. Precisa o coletivo. Sabe o que acontece? Naquela época, o jogador precisava da seleção para ir para a Europa. Hoje ele não precisa mais. Com 18 anos ele vai, se ele tiver um bom empresário, ele não precisa mais da seleção. Exatamente. Antes o cara pensava assim, não, se eu vou ganhar uma Copa, porque se eu ganhar essa Copa aqui, se eu ajudar o Brasil, nós vamos para a Europa, nós vamos, vai melhorar as coisas aqui para mim aqui, para minha família, eu vou jogar no exterior. Hoje não. Assim, eu não tô criticando, são 2 ótimos jogadores, mas o que o Hendrick e o Estevão fizeram, assim, ganharam de importante aqui pra poder ir pra Europa? Nada. Quando foram, já era da base. Jogaram bem, claro, são 2 ótimos jogadores que eu acho que são indispensáveis hoje pro futuro da seleção brasileira, mas eles não precisaram de ganhar nada pra poder ir pra lá. Naquela época não tinha internet, né? Não tinha com essa ideia do André aí, pra casar com essa ideia do André, é só... A gente tá querendo começar pelo jeito errado, é assim, vamos trazer o melhor treinador do mundo para a seleção. O técnico atual campeão da Argentina aí, a campeã mundial atual, qual clube grande ele tinha treinado e onde ele foi, assim, o treinador? Lugar nenhum, né? O treinador da França, campeã anterior, Didier Deschamps, ele não treinou nenhum clube, ele foi demitido da Juventus quando a Juventus estava na Série B italiana. O Parreira, quando foi campeão pelo Brasil, que time grandão ele treinou no mundo? Só tinha sido auxiliar do Zagallo. O próprio Filipão, fora do Brasil, onde ele foi alguma coisa. E assim, a gente pode ir caminhando. Então, assim, o campeão de 2010, o treinador da Espanha lá, o Del Bosque. Ué, por que não era? O Guardiola já era técnico já e já tinha nome já, viu? Então, assim, o Mourinho, por que ele nunca foi campeão pelo mundo de alguém aí? Ou mesmo de Portugal. Então a gente tá começando pelo lado errado. Esse sentimento de seleção que o André falou aí, a gente perdeu com o jogador e a gente continua perdendo agora com o treinador. Então pode trazer o melhor do mundo. Não sei.
Não vai. Mas brasileiro é igual torcedor de São Paulo, é só voltar a ganhar que todo mundo fica bem felizinho torcendo de novo. Na verdade é igual o Robson falou, a gente é torcedor de vitória, né? De triunfos. Então a gente não tá torcendo por uma seleção. Quando o Gustavo Kirten ganhava tudo, passava tênis em 3, 4 canais. Hoje você custa achar um canal aí pra você. Eu não gosto de assistir assim, eu acho que os jogos são demorados, mas eu tô dizendo quem gosta. Custa achar um canal aí pra assistir tênis. Tem alguém com o microfone aberto aí, que esse passarinho aí tá... tem um colibri cantando aí, tá bonito o canto aí. Rádio Vox Vision. Papo solto. Vamos pro último tema aqui, que a gente tem que encerrar o programa uma hora aqui, gente. Não, amanhã não acaba. Arbitragem. Então é o seguinte, outro tema que a gente poderia ficar aqui mais 40 minutos. Então tem muita coisa pra gente falar. Eu quero tentar, assim, pra gente fazer uma síntese, e eu queria ver o poder de argumentação de cada um aí nessa hora. Eu sei que nosso advogado vai pôr a gente no bolso, mas vamos tentar aqui. É o seguinte, nós temos 2 lances que simbolizam a arbitragem nesse fim de semana, principalmente. O lance Cruzeiro Internacional e Cruzeiro, e o lance Sport e Palmeiras. Eu vou começar... Tá todo mundo aí, né? O Júlio tá aí? Tá todo mundo? Sim, tô aqui. Sim, tá aí, então beleza. Vou começar pelo João. João, fala dos 2 lances, tenta resumir aí, porque a gente tem pouco tempo. É o seguinte, o lance do Cruzeiro e Inter é aquele lance lá que, né, o cara foi expulso, e o lance do pênalti, o último pênalti. Então a gente tá focalizando aqui, a gente tá focando nos 2 lances. Fala aí dos 2 lances e se foi, não foi, por quê e por que não foi. Eu vou fugir um pouquinho da regra, não vou falar do lance. E por que eu não vou falar do lance? Porque eu acho que falar do lance, a imprensa toda falou. Só que aí se você fugir da regra, todo mundo vai fugir e nós vamos ficar 40 minutos aqui, hein? Mas por que eu vou fugir da regra de 1 minuto? Porque falar do lance, a gente restringe a fazer aquilo que a imprensa já fez no fim de semana. Falar do lance, era essa mesmo, analisar, fugir do pênalti. Eu prefiro falar da arbitragem em geral. Por quê? Porque esse jogo do Palmeiras, se a gente ficar analisando o lance, vai passar, o Cruzeiro vai passar agora no fim de semana, e todo o programa a gente vai ter que abrir aqui uma aba para falar dos lances, e vão ter muitos nas 38 rodadas. Então eu prefiro imaginar o seguinte, e aí uma coisa liga a outra, porque a CBF não profissionaliza hoje a arbitragem brasileira. Inclusive deram até uma ideia em algum momento esse fim de semana de trazer árbitro de fora, né? Que eu até acho uma bobagem. Eu acho que tem que melhorar o árbitro brasileiro hoje. As perguntas, e a gente não sabe da intimidade, até onde a arbitragem brasileira ela tem má fé e até onde é incompetência. Isso é uma pergunta que eu gostaria muito de saber. Até onde é incompetência, até onde é má fé, até onde hoje as casas de aposta podem estar envolvidas, ninguém é santo. Casa de aposta hoje investe bilhões. Então, assim, são questionamentos que eu vou jogando para a mesa. O árbitro brasileiro, ele só é árbitro de futebol? O cara ali, ele ganha 10, 12 mil naquela partida. Ele está administrando um jogo que tem um jogador que ganha 1,5 milhão. Então, o administrado, que é por exemplo, um jogador do Palmeiras, o Vitor Roque ganha 1,5 milhão, 2 milhões, e o árbitro ganha 10 mil. Isso não entra em campo. Mas não é uma coisa tão grande para você simplesmente colocar um cara, eu não sei como é que tá hoje, se alguém souber aí me diga, mas antigamente o árbitro ele era bancário e árbitro. Era professor de educação física e árbitro. Então assim, a gente volta para essa questão de profissionalizar. Então, por isso que eu acho que falar do lance... Hoje nem árbitro ele é. Nem árbitro né? Aí falar que o Palmeiras foi beneficiado, o Cruzeiro, São Paulo, eu acho que reduz muito aquela discussão de fim de semana. Porque se eu falar hoje, no outro programa, a gente vai ter que falar de novo. Vai, André, vai contigo aí. Bom, eu quero dizer o seguinte, os 2 lances, a arbitragem errou, tanto a de vídeo como a de campo, não precisava ter expulsado o jogador do Cruzeiro, e o pênalti pro Palmeiras não tinha que ser dado, porque não foi. Mas só que eu quero dizer o seguinte, nós torcedores, porque aqui nós não somos jornalistas, né? Aqui a gente fala a verdade, então aqui nós não somos jornalistas, nós somos torcedores que fazemos um programa do jeito do torcedor para o torcedor ouvir, né? Então nós podemos reclamar da arbitragem, sim, porque nós muitas vezes assinamos alguns serviços de streaming, aqueles que moram na capital vão pro estádio, né, pagam ingresso, vão pro estádio e tudo, a gente que mora no interior não tem essa oportunidade. Nós sim, podemos reclamar de arbitragem, mas o presidente do Sport, o presidente do Cruzeiro e outros, eu quero dizer o seguinte, cala a boca, bando de safados, vocês não têm direito a reclamar de porra nenhuma, porque vocês chancelaram
a reeleição desse vigarista chamado Edinaldo Rodrigues, que nunca fez nada pela CBF nem pela arbitragem. Então, se vocês chancelam isso, o negócio é o seguinte: vocês calam a boca, que vocês não têm direito de falar merda nenhuma sobre arbitragem. E tenho dito. Tá com o Júlio agora, Júlio. Ô, Roberto, eu vou nessa esquerda do João. Ele profissionalizar o futebol, ou a arbitragem. Porque o cara faz duas profissões. Não dá, cara. E ficar discutindo aqui se foi ou não foi, semana que vem vai ter de novo. Então, é difícil. Acho que mesmo profissionalizando não vai adiantar muito, viu? Os caras são muito ruins demais. Mas e aí, o que tem que ser feito? A estrutura vem de cima, né? Trocar a CBF. Aí o trabalho é mais complicado, né? É mais fácil eu ganhar na Mega Sena. Antes de eu passar pro Fábio e pro Robson, pra gente ir encerrando. Essa questão aí que o João colocou é interessante, mas tem um detalhe, né? Os artistas principais ali sempre vão ganhar mais e tudo, e isso não pode condicionar o árbitro a ser ruim igual eles estão. Então, assim, são ruins porque são mal preparados, e se levar isso pra vida em geral também, o Robson sabe até isso melhor, porque ele, né, tem esse conhecimento de tribunais e tudo. Nem sempre o magistrado que tá ali julgando, na questão financeira e tudo, ele não é o maior de tudo que tá ali naquela sala. Ele tá julgando ali uma causa que ele tá julgando gente bilionária, e ele tem que dar o veredito dele. Então, assim, nós estamos numa época que a gente também contesta tudo, né? Então, assim, qualquer decisão de árbitro de futebol, de um policial na rua, de um magistrado no tribunal, a gente contesta. E tudo bem que existe, como é que é, Robson? Jus esperneantes, que chama? É isso, vai esperneando até o fim. Você pode reclamar, tudo bem, mas agora levar para o lado que falei, eu não aceito e não vou cumprir, aí você tá, né, já tá fora. Ô, Liberato, diz, Júlio. você falou que é mal preparado, né? Mas eles se preparam? Sim, se preparam sim. Não, eu não vejo. Não, eles são preparados sim, Júlio. O negócio eu é assim, tenho amigo que eles são preparados assim. Os caras têm um certo nível de preparo e tudo, e de tempo, mas essa questão de teor da profissão, realmente, o cara se divide e tudo. Só que a maioria desses caras aí, eles já não se dividem tanto, porque a arbitragem é a maior renda que eles têm. Na maioria ali, eu vi até uma reportagem sobre isso, alguns têm profissão estabelecida, mas nem tá em atividade. Por exemplo, ele é contador e árbitro, mas na verdade ele tá só trabalhando mesmo como árbitro. Ele era, só que os caras, como não é uma profissão regulamentada, fica lá que ele tem uma outra profissão, né? Mas os caras... tem que regulamentar, então, mas isso aí é aquela história, né? Tem que ter uma lei trabalhista, e assim, vai mudar um dia, claro, porque não pode continuar desse jeito, né? Não tem como. Cara, é regulamentado o árbitro? Não, eles costumam ter outra profissão também, só que tem uma certa independência da federação de futebol, né? Não é tão ligado igual a CBF é. E assim, tem os erros também, a mesma coisa, mas assim, mais uniformizado no padrão de decisões. Eles têm um tribunal de penas, então assim, se tá lá, pênalti é pênalti porque pôs a mão na bola e pronto, acabou. Não tem, mas se a mão tiver colada, não tiver colada, aí já começa a colocar muita padrão onde não tem também. Vamos deixar agora, tá faltando aí o Fábio e o Robson, não é isso? Isso. Vai com o Fábio aí, vamos deixar isso o Robson mesmo, vai. Beleza. Cara, eu acho que, complementando além, óbvio, regulamentar seria bom, tem todos os lances, concordo com os amigos anteriores. Eu acho que também fica encarado a punição que é dada. Meio que parece que os árbitros viram que, tipo, beleza, vou lá errar, e no máximo pegar um gancho aí. Tem os queridinhos das federações, né? Quem escala os árbitros, quem manda são as federações, e aí você vê que tem aqueles caras que às vezes nem tem tanta capacidade quanto outros, só que estão sempre no jogo, estão sempre lá. E aí o cara vai lá, erra uma coisa feia e pega uns 4 joguinhos de gancho aí e volta normalmente, como se nada tivesse acontecido. Eu acho que o gancho complica porque, como não é regulamentado, o cara é quase um freelance ali, né? Então, como que você pode punir isso? Não sei. Só tô jogando aqui pro pessoal um questionamento que me ocasionou, né? É verdade. Mas é isso, precisava dar um jeito de punir essas atitudes, porque assim, uma coisa é o árbitro errar em campo, beleza. O árbitro ter marcado os pênaltis,
ter expulsado, eu acho que tá valendo. Às vezes viu errado, é um erro, mas não é nada absurdo. Agora, a gente tem um árbitro de vídeo. O árbitro de vídeo fingir que viu uma coisa, aí já é um pouquinho demais, né? Acho que é unânime que os 2 lances não ocorreram, não foram, não era isso. E o árbitro de vídeo chancelou. Oi. A punição deles é afastar da próxima rodada. Isso, então. Não, é por tempo indeterminado. Então pode ser um dia, pode ser um ano, mas assim, não vira nada. Se for alguma coisa envolvida com caso de aposta, o cara embolsa uma bolada lá, fica um pouquinho longe, é isso aí, tá elas por elas, né? Não estou falando que é isso, pelo amor de Deus. Estou falando se fosse o caso, como já houve, né? Mas acho que vai muito nesse sentido. Vai surgir outro negócio de cartão amarelo aí, né, no time aí. Enfim. Eu acho que o jeito de punir talvez tivesse que ser estudado também, porque eles passam por provas, tanto teóricas quanto práticas, regularmente. A federação sempre fica mandando as diretrizes, o que precisa, o que não precisa, o que mudou, o que não mudou. Então, assim, tem-se o preparo, mas quando começa a errar em lances capitais, como foi até lá na São Paulo e Palmeiras, pênalti também, então coisas que o VAR claramente não pode errar. Então essa é a profundidade que a gente tá chegando, né? Tem coisas que não dá pra negar. E aí, como que isso aí tá sendo dado? Então, pra mim, fica esse questionamento. Não tenho respostas, tenho perguntas apenas. Vai, Robson. Então, o Fábio pegou um gancho que eu queria explorar um pouquinho. Hoje, você não precisa ter o melhor árbitro do mundo apitando, porque a gente tem arbitragem de vídeo, cara. Vou fazer uma analogia aqui, rapidinho. Eu vou prestar um concurso. Eu tenho lá 20 questões. Eu acerto 10, erro 10. Aí alguém me dá a chance. Fala, não, você vai ter uns minutinhos aí pra você pesquisar Google, em algum livro, algum código, as respostas das que você errou. Pô, cara, se eu errar, eu sou burro demais. Certamente eu vou acertar as que eu errei, cara. Aí os caras têm a chance de ir pro vídeo. Eles ficam lá, às vezes, 5, 10 minutos assistindo aquela merda daquele vídeo pra voltar pro campo e errar de novo. Ou, às vezes, eles nem são chamados. Isso que eu não entendo. Isso que tinha que ser... Robson, mas acontece o seguinte, que prevalece é o árbitro, não é o vídeo. Não, mas o árbitro, ele tem um recurso. Ele pode ir lá no vídeo e ver. Se ele vê um lance indiscutível... Os lances de domingo, gente, foram indiscutíveis. Não é interpretação, não é nada. Palmeirense falou que não foi pênalti. O Marcos, goleiro, gravou um vídeo na rede social dele e falou que ele tava constrangido. Eu também tô constrangido até agora de comemorar esses 3 pontos. Foi unânime. Mas tem torcedor que não ficou constrangido, né? Pênalti dado é dado e pronto, acabou. Não, né? O juiz deu, tá dado, filho. Não tem esse negócio, não. Quem manda é o juiz. Eu gosto demais da opinião imparcial, sabe? O cara, quando é muito imparcial, eu gosto. Pois é. Então, assim, cara, o problema é esse, assim. Eu acho que os caras não usam um recurso que foi criado pra melhorar. No Brasil não melhorou. A arbitragem de vídeo até piorou, acho. Porque o jogo fica parado, às vezes, aqui 8, 10 minutos. Esfria o jogo. Os jogadores perdem até o ritmo, o aquecimento. Acho que até o número de lesões. Eu nunca vi ninguém falar sobre isso na mídia, no meio esportivo. Mas será que as lesões também culpam tanto a grama sintética, né? Mas será que também não é um pouquinho de tanto que o jogo para hoje, cara? Toda hora, 5, 10 minutos pra ir lá no VAR, pra ver, pra analisar. Pô, cara, esfria o jogador toda hora, não resolve nada, a arbitragem só piora e o que vocês falaram, não tem punição, cara. Punição é ficar afastado uma rodada, na outra já tá de volta pitando clássico, é uma vergonha. Esse negócio de parar, o futebol atrapalhou demais mesmo, ficou muito chato, velho. O VAR era pra ser uma coisa pra auxiliar, né, a tecnologia, mas como sempre a gente pega a tecnologia e transforma ela em coisa, a principal coisa, né? Então, assim, na nossa vida a gente faz isso e faz isso no futebol. O ser humano, mais uma vez, tá ficando em segundo lugar. A gente assiste Premier League lá, o VAR demora 30 segundos resolve o negócio. E o Brasil olha pra lá e vai pra cá, e olha pra lá e não resolve nada. E erra. E outra, né? Agora também, eu já conheço muita gente que não queria o VAR, mas agora se você falar que vai tirar o VAR, eles não querem tirar mais. Porque eles sabem que agora muita coisa, o VAR vai complicar e é complicando, é no caos que esse pessoal se cria. Então, assim, tem dirigente mesmo que se falar que vai tirar o VAR agora, eles vão brigar. Eles falam, não, agora a gente quer, ué. A gente bagunçou o negócio não funciona mais. O Corinthians favor que tire, né? Hã? O Corinthians favor que tire, né? Pra ganhar roubado. Tem um time aí que eu acho que não tá podendo falar não, viu, Júlio? Mas, né, vamos fingir que a gente... Vamos manter essa... Boatos recentes que tá sendo beneficiado, né? Não, gente, tá ruim assim, pra todo mundo, cara. Tá ruim pra todo mundo e a gente controla... A gente controla algumas coisas, mas a gente não controla outras. Agora a gente controla aquilo que a gente é, né? Por exemplo, eu achei vergonhoso o que o Abel Ferreira, e aqui eu tô tocando no coração de alguns, o silêncio solene que ele fez depois do jogo. Porque é o seguinte,
Se fosse contra ele, vocês acham que teria acontecido? Aquele mesmo pênalti. Mas só ele faz isso, Liberato? Acho que todo mundo Não, faz mas isso. ele é o maior... Não, mas eu entendi o que o Liberato quer dizer. Eu entendi o que o Liberato quer dizer. É porque ele é o cara que mais toma cartão e que mais é expulso por reclamar de arbitragem. O Zubeldia também toma. O Zubeldia também, cara. Não, Robson. O problema é esse. O Zubeldia ganha de cartão. Não, mas mas você pode colocar o Abel na frente porque ele tá no Brasil há mais tempo. O que eu vou falar é o seguinte. O Abel chegou a falar de coisa do tipo o futebol brasileiro, o brasileiro. Ele fez bandeira em cima de coisas de arbitragem. Agora, aconteceu. Eu não queria que ele chegasse e falava, gente, o Palmeiras vai devolver os pontos e tal. Mas é assim, ele falou 8 minutos ininterruptos pra não dar tempo de ninguém perguntar nada. Terminou, tchau, obrigado. Mas não teve assim, falou, arbitragem eu acho que não deveria ter. Nada. Todos fazem, mas você acha que ele vai falar contra o Palmeiras? Não vai falar nunca, Beto. Só que ele perde a legitimidade de reclamar. A partir de agora... A próxima vez que ele reclamar, perdeu a legitimidade. Ninguém vai ser... Mas todos fazem isso, gente, não é possível. Não, no caso dele... Não é só o Abel, não. Não, ele é o inventor do futebol. Mas aí falta uma imprensa com mais coragem de que no próximo jogo, quando ele começar a reclamar de arbitragem, fala assim, Abel, mas vem cá, por que no jogo anterior você falou ininterruptamente 8 minutos e não deixou ninguém perguntar, vamos voltar naquele jogo aqui, e aquele pênalti do jogo anterior? Só que não tem jornalista com saco roxo, não tem jornalista macho pra fazer isso mais não. Tinha antigamente, mas hoje não tem mais não. Esse jornalista de hoje também é uns bundão. André, e assim, se espera do Abel, porque o Abel é aquele cara que fala o que foge da caixinha ali dele. Então ele é um cara que ele sempre fala com jornalista sem medo de falar. E ele ficou mudo. Cara, mas agora... Se o Abel fala contra o time dele, a torcida cai de pau em cima dele, cara. O futebol é passional. Então, mas ele fala que oferece pra ele. Tudo bem, futebol é passional, tá tudo certo. Então que não venha ele ser o rei da moral depois. Exatamente. Não venha ser o rei da moral, porque é o que ele fez, né? Ué, só pra dar um exemplo. Ontem ele não falou nada do Rios. Depois voltou pra ele e falou que não... resolveu no vestiário. Ele não falou nada. Qual falou? Quem que é o problema? Se ele falar, o torcedor é contra ele. O Rio xingou a torcida. Pra gente ir pro finalzinho, todo mundo se despedir aí. É isso. O futebol, ele ainda é aquele... Assim, se o meu time ganhar, tá tudo certo. Dane-se os outros, né? Pra ser melhor aqui, como o André já desabafou aí antes, foda-se os outros, né? A gente não tá preocupado com o futebol, na verdade. A gente tá preocupado com outra. A seleção é um reflexo disso. A gente tá preocupado com o nosso clube, né? A seleção, se der tempo, a gente dá uma olhadinha nela e por aí vai. Vamos começar a despedir. Vamos começar aí com o João Paulo. João, considerações finais e deixa o seu abraço aí. Pronto, fica aqui o abraço aqui pro Papo Solto, um papo discutido. E eu gostei de uma coisa hoje, a gente discordou no final. O Papo Solto tem que ter discordância mesmo, tem que ir um contra, porque não é uma discussão que todo mundo concorda com a mesma coisa, é chato, né? Então eu gostei desse final, que a gente tem que discordar mesmo, e enquanto eu falo aqui foi pênalti pro Palmeiras, brincadeiras à parte, aquele abraço pra todo mundo. Então, pra não perder o pique aí, vai com o Robson. Tá aí, Robson. Considerações finais. O problema é o seguinte: numa semana que a gente teve todo esse agito da arbitragem, o que a CBF fez? Suspendeu jornalistas que estavam criticando o presidente da CBF. Então os caras não estão nem aí pro futebol, cara. Eles estão aí pro ego dele. E o pior foi a ESPN que deu corda, deu voz pra isso e realmente executou a pena, né? Tá bom. Um abração pra todos e que ninguém nos suspenda aqui no Papo Solto. Deixa o Júlio despedir aí, que tem gente aí apertando. Vai, Júlio. Então, galera, um abraço pra todo mundo aí. O programa hoje foi legal. O Liberato não pediu, mas eu vou dar o meu destaque final aqui. A vitória do Arsenal sobre o Real Madrid, 3-0. Acho que não reverte, não, hein? Inclusive, foi o destaque inicial do Fábio, isso aí também. É isso aí, porque caiu na internet e eu não vi que falava. Então foi pênalti. O Veiga já tá se preparando, já até calçou o leão. Você, Fábio. Um abraço pra todo mundo e se quiser fazer amizade, marca o churrasco, paga a carninha que eu faço amizade. Aqui é pra quebrar tudo mesmo. Tá certo. André, sobramos eu e você. Vai, despede aí que eu fico por último. Não, quero dizer que gostei muito do programa, como diz o nome do programa, né, fazendo alusão aí ao nome Papo Solto. O papo hoje foi bem mais solto do que o primeiro, a gente discordou mais, a gente levantou mais polêmicas aí, então assim, eu quero agradecer
a cada um aí também pela participação, agradecer por eu poder estar aqui também, né? E dizer que daqui 2 semanas estaremos aqui, espero que não para discutir a arbitragem, espero que a arbitragem pare de fazer lambança. Mas eu acho que é só uma utopia, eu acho que nós vamos discutir de novo. Estaremos lá então para ver se será verdade isso então. No futuro a gente vai dar essa resposta. É isso aí então. O Papo Solto de hoje vai embora e antes de ir embora, só avisando, se você quiser nos ouvir, é na Rádio Vox Vision, é no canal YouTube da Rádio Vox Vision e também tem opção lá no site, procure seção podcast, vai lá, tá lá Papo Solto, tem os episódios, você clica lá e por lá, inclusive, um segredinho que eu vou te contar, tem como você baixar esse programa. Então vai lá na seção podcast, abaixo do episódio tem lá um botãozinho, vai pulsando lá que você vai conseguir descobrir, tem como baixar esse programa, ouvir ele em segundo plano, dá pra fazer muita coisa. Então, no site radiovoxvision.com.br, a cada 15 dias, Papo Solto, 7 da noite na Rádio Vox Vision e depois no YouTube da Rádio Vox Vision e no site radiovoxvision.com.br. É isso aí, um abraço e até a próxima. Papo Solto. Sexta-feira, 7 da noite. Toda semana? Não! A cada 15 dias. Papo Solto é na Rádio Vox Vision e no canal YouTube da Rádio Vox Vision. Ouça pelo nosso site radiovoxvision.com.br ou pelo aplicativo Radiosnet. Você ouviu mais um programa com o padrão de qualidade Vox Vision.